Olá, no Alerj Debate de hoje vamos falar sobre UPPs, o ataque a policiais e segurança pública. Participam conosco do programa o promotor de justiça Astério Pereira dos Santos e o deputado estadual Paulo Ramos. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso programa. Obrigado. E já começar perguntando por que tantas mortes de policiais e qual é a relação desses crimes com a carreira de policial. Deixa eu agradecer, porque o doutor Astério é um companheiro, um amigo meu de longa data, que teve uma belíssima carreira na Polícia Militar, galgando todos os postos e exercendo vários cargos importantes, tendo demonstrado toda a sua competência. Obrigado. E depois ingressou no Ministério Público, e eu quero dizer que o Ministério Público ganhou muito com a presença do doutor Astério, que é meu comandante, que eu fiquei com um major e ele saiu coronel. Então eu estou aqui disciplinadamente batendo continência, esperando que ele faça a primeira intervenção em relação à sua pergunta. Bem, em primeiro lugar, o policial militar, ele está num confronto direto, né? E na situação das UPPs, a situação é muito mais gravosa. Conversava até anteriormente com o deputado Paulo Ramos, porque o policial está inferiorizado em armamento, inferiorizado em instalações, inferiorizado em localização, em detrimento da grande maioria dos marginais que estão ainda convivendo nesses locais onde estão sendo instaladas UPPs. Porque, com raríssimas exceções, é um território muito difícil de ser patrulhado. Tanto é que vocês já observaram, quando houve a tomada do Alemão, que nós chegamos lá com carros da Marinha, né, carros-tanques, foram destruindo obstáculos que foram previamente preparados lá pela bandidagem. Inclusive aconteceu aquela fuga em massa que gerou até um prêmio para alguns jornais do Rio de Janeiro, né, internacionalmente, aquela fuga em massa. Mas não pense que todo mundo fugiu. Porque no dia seguinte, passado alguns dias, aqueles carros-tanques foram saindo e, consequentemente, a situação voltou à realidade. Fica lá uma tropa do Exército inicialmente, e depois a Polícia Militar ocupando alguns vagões, na realidade vagões, em situações precárias, cujas próprias instalações já servem de estímulo ao bandido para atacar o policial. Daí a quantidade de mortes que nós estamos verificando. A gente vê também que muitas dessas mortes de policiais, na verdade até a maior parte das mortes, acontecem no horário fora do serviço. Isso aí se deve a algum outro trabalho que o policial tenha, ou o policial continua sendo um alvo, mesmo não estando em serviço? Renato, eu estou aqui na Assembleia Legislativa, vou completar 16 anos. Então, quando a atual política de segurança pública foi implementada, eu nos primeiros meses acompanhei. E desde então, passei a criticar, porque a política de segurança pública no Rio de Janeiro, ela está fundada na visão militar, a eliminação do inimigo. É isto. Por quê? Os moradores das favelas, eles são excluídos, foram criminalizados e depois passaram a ser reprimidos. Na visão militar, o militar elimina o inimigo e a ocupação do território. A ocupação do território é algo tão difícil que os Estados Unidos agora, porque o povo americano está reagindo e não permite mais a utilização de tropa para a ocupação de territórios. Porque é a ocupação do território que causa o risco. Porque a reação, ela sempre vem. Os americanos agora, até aviões não tripulados, os drones. Por quê? Porque no momento da ocupação é que vem a resposta. Mas com a visão militar, a política de segurança pública foi privilegiando as operações policiais. A polícia militar foi deixando de fazer o policiamento ostensivo para fazer operações policiais. A polícia civil foi deixando de investigar para fazer operações policiais sob o argumento de que era o cumprimento de mandados de prisão. Para o uso da força, foi precisando sempre de mais força, sempre de mais efetivo. Qual é a consequência dessa política de segurança pública? Em várias regiões, o efetivo foi diminuído para intensificar
nas unidades de polícia pacificadora. A polícia militar, portanto, foi também deixando de fazer o policiamento ostensivo normal. Não tem nenhuma cabine hoje quase ocupada. É difícil patrulhar com 2 homens, porque se é guerra, o inimigo selecionado, ele também vem alcançar o agente do Estado, principalmente o policial militar, que é o policiamento ostensivo. Deputado, permite uma parte? É interessante, complementando exatamente o que o deputado está falando, porque quando nós vamos implantar uma UPP na política de segurança pública atual, vai acontecer, mas não há nenhuma atuação prévia identificando os bandidos que atuam naquela região e a consequente prisão deles. Da mesma forma, também não é retirado aquela grande quantidade de fuzis e armamento pesado que existe naquela comunidade. Olha, se esse bandido não tem passaporte, ele não pode viajar para o exterior, ele vai para onde? Ele vai para o local mais próximo dessa comunidade, onde ele fique com mais possibilidade também de acesso de voltar para atuar. Porque eles gostam exatamente do que o Rio oferece. É o samba, a praia, a bebida, a cerveja. Certa feita, quando eu trabalhava no sistema prisional, tinham assaltos a bancos aqui. E foi preso um portuguesinho que fez o maior assalto ao Banerje e foi para a Bahia. 2 meses depois ele estava de volta e foi preso. Eu fui entrevistá-lo, que eu gravava para dar aula de criminologia na Polícia Militar, no curso superior de polícia. Aí eu perguntei, mas você, depois de um assalto com 10 milhões, você volta para o Rio para ser preso? Ele falou assim, capitão, vou falar uma coisa para o senhor. O Rio de Janeiro é uma tentação. Eu não consigo ficar longe daqui. Não adianta ter dinheiro para usar mal. Era só esse complemento. Mas veja a consequência desse modelo. A Polícia Militar do Rio já foi identificada a polícia que mais mata. Mas agora começam a reconhecer e custaram. E eu venho denunciando isso há muito tempo. Mas também é a que mais morre. Eles sempre esconderam o número de policiais mortos, principalmente policiais militares. Eu denunciei aqui reiteradamente que em vários anos consecutivos, a média de policiais militares mortos por ferimento de arma de fogo, 150. Fiz requerimentos de informação, não me informaram. Então é assim, o policial ou mata ou morre, ou fere ou fica ferido, ou fica subjúdice. O efetivo do batalhão prisional vem crescendo muito. E não vem crescendo muito por desvios de conduta envolvendo corrupção. O efetivo do BEP de policiais militares presos vem crescendo em função de ferimento a outras pessoas. Ou morte, pô. Isso dificulta a permanência do bom policial na corporação, na polícia militar? Sem dúvida. E hoje em dia, observe que o processo de recrutamento, nós estamos com um efetivo de cerca de 40 mil. Ao final do governo Marcelo Alencar, o efetivo já era semelhante a esse. Hoje em dia, aposentadorias, as reformas de modo geral, licenças médicas, as exclusões voluntariamente e não, o recompletamento vai todo para UPPs. Então, se nós vamos policiar cerca de 40 favelas com UPPs, e dito no próprio livro agora do secretário Beltrame, que todo dia é segunda-feira, ele diz que são cerca de 100 favelas, estamos aí em cerca de 40. Esses 18 mil homens que entraram para a UPP. E são homens que vêm de Itaperuna, de Cambuci, porque a política o dente de leite, o jovem que entrou, não tem corrupção. Então esse é o melhor para trabalhar na UPP. Os batalhões, como disse o deputado Paulo Ramos, não são recomplementados. Eu comandei Niterói em 1986, tinha 1.270 homens. Hoje não tem 700. A Tijuca hoje tem menos da metade do que na década de 90 no seu efetivo. Consequentemente, as UPPs estão super patrulhadas, esses homens não conhecem o terreno porque vêm para cá. No dia 1º de janeiro de 2014, eu estava atravessando a rua da Alberto Ferreira, no Leblon, um carro da patrulha veio e fez sinal para que eu parasse. Eu falei, deve ser alguém que está me reconhecendo. Ele parou ali na rua da Alberto Ferreira e perguntou assim, onde fica o 23º Batalhão? Aí eu sorri para os policiais. Aí eu falei, o senhor está rindo por quê? Eu falei, meu amigo, chega aqui, o senhor me pergunta, num carro da PM, armado de fuzil, né? Onde fica o 23º Batalhão? Não, o senhor desculpa, é que eu sou de Itaperuna, eu vim patrulhar aqui o Réveillon, no Ano Novo. Eu falei, o batalhão é ali na frente, essa rua aqui, ali, apontei para ele. É que a política de segurança pública, ela tem sido tão desastrosa, balas perdidas, as famílias enlutadas, o comércio fecha.
As crianças não vão para as aulas. O transporte não passa. E eles proclamam o êxito. Eu não sei onde eles encontram o êxito. Aí eles pegam os indicadores, os índices, e dizem, não, mas porque agora reduziram em 50%. Aí pega o Estatuto do Armamento. Eles atribuem ao Estatuto do Armamento, que retirou muitas armas de fogo de circulação, a redução dos homicídios. Mas atribuem também ao UPP. Eu queria saber, a grande questão hoje é que as famílias... Olha, o que eu recebo aqui no gabinete. Familiares de policiais militares. Pedindo, sabe o quê? Transferência. Não querem permanecer, principalmente nas UPPs. Eles saem de casa, deixam a família, pais, mães, esposas, filhos, em sobressalto. Deputado, porque o risco é muito grande. Tem muito a ver até com o legislativo. O senhor conhece perfeitamente a legislação da Polícia Militar. Os jornais de domingo anunciavam a morte de 107 policiais militares, né, no ano. Sendo que em serviço, 106, em serviço, apenas 17 morreram. E 89 morreram fora de serviço. Mas sabe o que é considerado morrer em ato de serviço? Se morreu no serviço ou se morreu da condução de casa para o batalhão ou do batalhão para casa. Se ele estiver na rua, como a grande maioria morre, morre como o Renato iniciou aqui a entrevista perguntando por que matam um policial mais. Ele morre porque é identificado como policial e até porque tem disposição para reagir em determinados momentos, se vendo uma injusta agressão. Então, isso aí também é uma violência, porque implica em vencimento da família do policial que fica. Olha aqui, o Jornal Dia publicou que nos últimos 3 anos, pouco mais de 2.100 policiais deixaram a atividade policial por morte ou ferimento. Quando diz assim, mas 107 mortos, muitos feridos, e o registro está como feridos, morrem depois em decorrência daquele ferimento. Mas o registro é como feridos. Então, hoje, a tragédia é muito grande. E no momento em que eu imaginava que fossem repensar esse modelo, o discurso é que vão fazer varreduras. Eles vão entrar com muito mais força. Os números começaram a aparecer depois que o cabo do Exército foi morto. O primeiro. Na favela da Maré, o primeiro. O primeiro foi morto. Outros serão mortos. Diz assim, o que cega o boi é a cerca mole. E deputado, foram mortos um capitão e um tenente no Complexo do Alemão, comandando uma fração insignificante. Porque, Renato, um capitão, ele comanda 3, 4 pelotões. Ele não pode sair comandando 4 homens. Ele estava num efetivo insignificante, incompatível com o seu padrão de patente, patrulhando dentro do Alemão quando morreu. Um capitão e um tenente dentro do Alemão. É porque destruíram também princípios básicos da própria instituição. Eu vejo assim, e falar isso para o doutor Astério, ele compreende com muito mais facilidade. Tenente comandando o PP, capitão comandando o PP e major comandando o PP. Então, esses postos são equiparados? Está lá no estatuto. Efetivo maior do que o do batalhão. Maior do batalhão. Está lá no estatuto da Polícia Militar, diz assim, os oficiais são preparados ao longo da carreira para os cargos de comando, chefia e direção. O oficial fiscaliza, não executa. Hoje, promiscuíram tudo. As consequências são drásticas. A insatisfação é muito grande. Inclusive agora, buscaram um coronel inativo para comandar a Polícia Militar. Será que, naquele universo de coronéis, no serviço ativo, tinha que vir o coronel patrocinado pela Globo? Porque, claro, como é que ele deixa a Globo para ser comandante-geral? É para enriquecer o currículo? Eu quero saber. E o Viva Rio, que organizou a polícia que queremos, tudo do Sistema Globo? E o Disque Denúncia? Essa coisa espúria que está aí, também sob controle do Sistema Globo. Então, até quando, né, a política de segurança pública vai ficar subordinada
a interesses ligados ao espetáculo e não à tranquilidade da população. A gente continua falando disso no próximo bloco. O Alerj Debate faz um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.